Com a benevolência de Vossa Excelência, talvez um pouquinho mais. Meu caro presidente, senador Oswaldo Sobrinho, senhoras e senhores, senadores, senadoras, a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado, povo brasileiro. Eu venho à tribuna no dia de hoje num sentimento de uma batalha vencida. Ontem aqui no plenário do Senado Federal. Por horas, nós debatemos, utilizamos os mecanismos regimentais para estabelecer uma ordem de votação dos requerimentos, dos pedidos de destaques da proposta de emenda à Constituição que visava e visa ainda, porque não foi promulgada, o fim do voto secreto no âmbito do Parlamento brasileiro. Esta proposta de emenda à Constituição, que tive a honra de ser o relator aqui no Senado Federal. E não só desta proposta, a 43, que veio da Câmara, cuja votação ocorreu no plenário daquela casa, logo após o evento vergonhoso, vexatório, da manutenção de um deputado federal condenado a 13 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal ser mantido no mandato. Veio ao Senado e eu fui designado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Vital do Rego, o relator dessa proposta de emenda constitucional, dado o fato de já ter sido relator da proposta número 20, de autoria do eminente senador Paulo Paim, que tinha o intuito no mesmo sentido. E o voto também era na mesma forma, para o fim do voto secreto no âmbito do Parlamento brasileiro. Nós sempre soubemos que teríamos dificuldades ímpares para conquistarmos a plenitude da transparência da ação parlamentar no Congresso Nacional. Sempre soubemos disso. Inclusive, nós víamos que havia consenso tão somente na cassação de parlamentares, aqui no Senado Federal. Os outros dois pontos colocados dentro dessa proposta de emenda à Constituição, que são a derrubada de vetos e também a escolha de autoridades, nós sabíamos que não havia consenso. Gostaria aqui de citar a presença de dois assessores lá do Estado do Paraná, o José Geraldo e o Fogaça Júnior, que nos visita no Senado Federal na tarde de hoje. Esses dois pontos, não havendo consenso no âmbito desta casa, nós teríamos que construir no debate do plenário, no debate da Comissão de Constituição e Justiça, nas articulações de senador para senador, no convencimento da importância da transparência completa do Congresso Nacional, na tradução do que o cidadão brasileiro tem o direito de saber como age, como vota o seu representante dentro do Congresso Nacional e de que este representante tem o dever de ser transparente, de não ter medo de mostrar o resultado das suas ações durante o processo legislativo, porque é a função dele aqui representar o seu Estado, a sua unidade federativa ou o povo brasileiro. E se é essa a função dele e o povo o colocou aqui, tem que ser de forma transparente, não pode ser de forma escura, de forma mascarada. E aqui, senador Wellington Dias, Vossa Excelência, que defendeu veementemente ontem, na tarde de ontem, na noite de ontem, esta proposta de emenda à Constituição. Eu quero crer que nós fizemos um grande avanço, um grande avanço. Em que momento fizemos esse grande avanço? Eram 3 as questões postas para o fim do voto secreto. 3 as questões. Uma, cassação de parlamentares, onde havia um consenso. As outras 2, para a escolha de autoridades e também para a derrubada de vetos, nós avançamos na derrubada de vetos. Agora, a derrubada dos vetos, na minha opinião, representa mais do que a metade da importância perante a população brasileira. Por quê? A população brasileira quer saber como vai votar o seu representante quando analisar, senador Paim, o veto do fator previdenciário. Quando analisar o veto da questão do Código Florestal e outros tantos vetos que estão nos arquivos do Congresso Nacional. É lá
que o senador, o deputado, vai ter que colocar o seu nome no painel. Para a escolha de autoridades, não é tão importante para a sociedade brasileira. Não está preocupada a sociedade brasileira como votou o senador ou a senadora, o deputado ou a deputada para escolher um ministro do TCU, ou um senador para escolher uma autoridade diplomática para representar o país em algum dos países ao redor do mundo, ou um ministro do Supremo, do STJ, ou uma autoridade dentro de uma das agências brasileiras. Agora, no veto, sim. Agora, na cassação de parlamentares, sim. Então, eu acredito que numa escala de 1 a 10, nós avançamos 8, pelo menos. Ou seja, é uma grande vitória. O que nós conquistamos ontem aqui no plenário do Senado Federal foi uma grande vitória e eu acredito à sociedade brasileira, à imprensa brasileira, ao povo brasileiro, às redes sociais, o resultado da decisão. Obrigado, senhor presidente. Para concluir, a pressão colocada aqui, neste parlamento, na Câmara dos Deputados, quando analisou no início deste ano, e aqui nesse parlamento, fez com que nós pudéssemos avançar para uma transparência. Respeito todas as opiniões contrárias aqui neste plenário, porque a decisão foi democrática. Temos que entender isso. Naquilo que pudemos e ganhamos no voto, não era na opinião. Respeito, por exemplo, senador Aloysio, a posição de Vossa Excelência, que fez um brilhante trabalho ontem aqui, conduzindo a sua opinião, a opinião que fundamentou a sua exposição durante a sessão plenária, como respeito à opinião de todos aqueles que ontem puderam se manifestar pela transparência ou pela manutenção de determinada parte do voto secreto. Eram esses os meus comentários. Mais uma vez,